Bom, vamos aqui definir o que é anel, dar alguns exemplos, fazer alguns exercícios. Tá? O anel é o seguinte: você tem um conjunto não vazio com duas operações binárias. Eu vou denotar aqui a primeira como soma ou adição, né? E a segunda como multiplicação ou produto. Se essa tripla, né, o conjunto mais as duas operações, satisfizerem uma série de axiomas, isso vai ser chamado de anel. Tá? Os axiomas são os seguintes. Primeiro, associatividade da soma. Existe o elemento neutro da soma. Existe um zero. A gente vai denotar ele por zero. Né? Então, você soma um elemento do anel com o zero, vai dar o próprio elemento. Existe o elemento oposto para cada elemento do anel. Então, é aquele elemento que você soma, né, e dá zero, o elemento neutro. E também a operação de soma é comutativa. Tá? A mais B igual a B mais A. Além disso, agora a gente vai com os axiomas referentes à multiplicação. O primeiro delas é que a multiplicação é associativa. Né? E a gente tem distributividade, né, com relação à soma. Tanto, né, vendo aqui pela esquerda quanto vindo pela direita. Tá? Várias duas distributividades. Lembrando que quando você multiplicar pela direita, você mantém essa ordem aqui. Tá? São esses axiomas que determinam que esse conjunto com essas operações seja um anel. Tá? Então vamos a alguns exemplos. Primeiro, né, duas observações. Como eu já falei, a gente vai chamar as operações mais ponto, né, de adição e de multiplicação, mas nem sempre isso vai representar uma adição ou multiplicação de números, por exemplo, tá? Mas é só para facilitar as notações. A gente tem como modelo o conjunto dos inteiros, né, com a soma e produto usuais. E os 4 primeiros axiomas, com relação à soma, refere-se ao conjunto, mas essa operação ser um grupo abeliano. Tá? Se você reparar lá, você vai ter os 4 axiomas referentes a isso. O primeiro exemplo é o nosso modelo de anel, que é os inteiros. Os inteiros mais a soma e a multiplicação por usual é um exemplo de anel. Assim como outros conjuntos numéricos, como os racionais, o conjunto dos reais e o conjunto dos complexos, são exemplos usuais de anéis numéricos. Tudo bem? Mais exemplos clássicos, o conjunto das matrizes, com as operações usuais de soma de matrizes e multiplicação de matrizes, também é um exemplo de anel, vale todos aqueles 6 axiomas. Tá? Aqui eu usei a notação MNK, né, para você, são matrizes quadradas de ordem n, com entradas em K, onde K pode ser um desses conjuntos numéricos, né, os inteiros, os racionais, os reais e os complexos. Tá? Tanto faz, cada um deles vai determinar um anel. Um outro exemplo também usual é o dos inteiros módulo M, tá? Com as operações de soma e multiplicações usuais. Né? Você tem duas classes, você soma as duas classes, você tem ou você faz o produto das duas classes. Né? A gente já viu que está bem definido essas operações, equivalem os axiomas também. Tá? São exemplos comuns de anéis. Algumas observações sobre esses exemplos. Né? Nos 2 primeiros exemplos, em todos os exemplos, na verdade, a gente tem dentro deles um outro elemento específico, que é o elemento neutro com relação à multiplicação. Isso não está nos axiomas de anel, mas nesses exemplos você consegue constatar isso. Aqui no exemplos numéricos 1 e 2, o número 1 tem esse papel. Você sabe que multiplicar um número por 1 dá o próprio número. Tá? Nas matrizes, a matriz identidade tem esse papel. Né? E aqui, no exemplo 4, a classe do 1 tem esse papel. 1 vezes qualquer outra classe vai dar a outra classe.
Então, essa é uma observação. Uma segunda observação é que existem exemplos onde a operação de multiplicação é comutativa e outros não. No caso, na nossa lista de exemplos, todos são comutativos, exceto 3. Então aqui você consegue exibir matrizes. Quando você multiplica A vezes B, é diferente de B vezes A. Também são exemplos clássicos. Os outros são comutativos. Também não é uma hipótese, não é um axioma que está direto na definição de anel, mas são observações que a gente pode ter anéis que são comutativos ou não. Tá? Nessa linha, a gente falou das unidades, né? Existem o número 1. Pode ser também que o anel tenha 1 ou não. A gente vai ver exemplo daqui a pouco. Tá? Bom, dito essa observação, se a gente acrescentar esses axiomas, a gente dá alguns adjetivos para o anel. Então, por exemplo, a gente vai dizer que o anel é comutativo se a operação de multiplicação for comutativa. Ou seja, A vezes B é igual a B vezes A, por exemplo. Né? E no caso do anel ter o elemento neutro com a multiplicação, a gente diz que ele é um anel com unidade. Né? Então, existe um elemento, tal que A vezes 1 é igual a 1 vezes A que é igual a A. Tá? 1 de A a gente vai acabar denotando sempre por 1, por exemplo. Né? Não necessariamente colocando esse subíndice aqui A. Tá? Então vamos lá trabalhar, né, com alguns exemplos. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o conjunto dos números reais com a soma usual e agora com uma operação de multiplicação dada por triângulo, onde toda vez que a gente operar dois números, vai dar zero. Tá? Então, o exercício pede para a gente verificar se isso é anel, se além de anel é comutativo, e se for, depois ver se também existe um elemento aqui, o número 1, né, que funciona como a identidade ou a unidade. Então é o seguinte, a gente está no exercício 1 aqui. Né? Então vamos lá. Vou usar outra cor aqui, vou usar o vermelho. Tá? Eu já vou dizer que a gente conhece o fato de que R e mais é grupo abeliano. Isso já nos garante que foram checados 1, 2, 3 e 4 estão ok. Tá? Já foram checados esses axiomas. A gente já sabe que esse é grupo abeliano. Faltam dois axiomas para checar com relação à multiplicação, certo? Então, vamos checar. Tá? Então, vamos lá. Associatividade, certo? O que a gente tem que fazer? Né? A gente vai pegar três números reais e a gente vai verificar se independe da ordem da multiplicação. Então, olha bem, se eu fizer A triângulo, B triângulo C, o que isso vai dar? Por definição, esse B triângulo C dá zero. Então, isso aqui vai ficar A triângulo zero. E duas vezes de novo, novamente, se eu multiplicar, né, um triângulo sempre dá zero. Então, aqui vai dar zero. Por outro lado, se eu fizer A triângulo B triângulo C, isso vai dar 0 triângulo C, que por definição vai dar zero. Aqui então eu concluo, né, que A triângulo B triângulo C é igual a A triângulo B triângulo C sempre. Então vale a associatividade. Tá? Então aqui funciona, tá ok. E agora eu vou checar a distributividade. Então também, mais uma vez, eu pego números reais e eu vou checar a distributividade aí pela esquerda, por exemplo. Se eu fizer A triângulo B mais C, aqui eu já sei que somar dois números reais dá um número real. E por definição, A triângulo com um número dá zero. Então aqui vai dar zero. Agora se eu fizesse A triângulo B mais A triângulo C, eu sei por definição que isso dá zero, esse aqui também dá zero, então esse aqui vai ficar zero mais zero.
que dá 0, certo? Então, eu concluo que A triângulo B mais C é igual a triângulo B mais A triângulo C. Então, vale esse lado da distributiva. Fica como exercício para você checar a outra distributiva, né? B mais C, triângulo. A é igual a B, triângulo A, mais C, triângulo A. Tá? É sim, tá? Checa aí. Então a gente tem que, de fato, é um anel. Tá? Isso aqui vai ser verdade. A outra pergunta é, né? É comutativo, né? Vamos verificar. Tá. Sim, essa não basta, né? Tem que verificar. Bom, se eu pegar números reais, A e B, e fizer A triângulo B, isso vai dar 0. Agora, se eu fizer B triângulo A, isso também vai dar 0 por definição. Então, segue que A triângulo B é igual a B triângulo A para quaisquer A e B. Portanto, isso é a definição de comutatividade. Portanto, é comutativo. Por fim, falta checar se existe elemento unitário, né? Se existe um, né? Então, a pergunta é, existe um pertencente vamos por assim, um de R, né? Tal que um triângulo A dá igual a A? A resposta é não, né? Por quê? Né? Por definição, A triângulo B é igual a B triângulo A, que é igual a 0, para todo A e B em R, né? Então não tem como você chegar nisso. Você pode melhorar um pouco mais dizendo assim, né? Suponha que existe um de R tal que um de RA é igual a A. Mas então, um de RA é igual a A, que é igual a 0. Né? O que isso significa? Né? Isso implica que A é igual a 0. E como a gente está supondo que existe isso, né? Para todo A, né? Aqui para todo A, vamos colocar assim, para todo A em R isso acontece, isso conclui que o R só pode ser o 0, né? Isso é uma contradição. Você chega num absurdo. Então não existe, né? Você poderia argumentar dessa forma também. Mas só por definição aqui da multiplicação, você já sabe que não vai dar certo, né? Concluir que todo mundo ia ser 0, não dá certo. Ótimo. Vamos olhar um segundo exercício aqui. São exercícios que vão ficando um pouco mais curtos agora. Aqui é um outro exemplo, né? Verifique se esse conjunto, o S3 das permutações de 3 elementos, aqui é a operação de composição, e essa multiplicação aqui é uma operação qualquer. Isso é um anel ou não é um anel? A resposta é que não é um anel. Por que essa não é um anel? Pelo simples fato de que no exercício 2 a gente tem que S3 com a composição não é grupo abeliano. Então, não tem como qualquer operação que você colocar aqui ser anel. Simplesmente porque não vale o quarto axioma lá da soma. Tá? E esse exemplo aqui, né? Aqui é o exemplo do conjunto dos números reais, onde foi trocada a ordem das operações. Eu coloquei a multiplicação em primeiro, fazendo com o papel da soma, e a soma em segundo lugar, fazendo o papel do produto. Estou invertido os papéis aqui. Né? Então, se você perceber, você tem que verificar se R ponto satisfaz
os 4 primeiros axiomas, porque aqui ponto para a gente é soma, né? Então a pergunta, ele vai satisfazer os 4 primeiros axiomas? Ou seja, R ponto é grupo abeliano? E a resposta é não, né? Pois nem todo elemento, não é nem isso, né? Pois é mais rápido, né? 0 pertence a R e 0 não possui oposto. No caso inverso, né? Então não é grupo. Então já fura esse axioma, logo isso não tem como ser anel. Tá? Um outro exemplo, exemplo 4. A gente tem aqui. Então vamos tirar o 0. Vamos ver se mesmo assim a gente consegue consertar isso. Tá? Então agora, para checar os 4 primeiros axiomas, tá ok. A gente sabe que os reais sem o 0 é grupo abeliano. Então tá. Os 4 primeiros axiomas de anel estão checados, né? Então 1 até o 4 estão ok. A gente já sabe que isso funciona. Agora vamos. O axioma de associatividade tá ok também. Por quê? A operação soma é uma operação associativa nos reais, então não tem problema, né? Eu sei que vale a associatividade com a soma. Agora a pergunta é, vale a distributividade? Como que é a distributividade? Percebe que está invertido aqui a brincadeira, né? Então a distributividade seria o seguinte, se você vai pegar 3 números reais e você quer saber se o A com a soma, esse aqui é o meu produto, distribui na soma. Você percebe que trocou o papel? Se você olhar lá dentro dos axiomas, é assim que está. Eu quero saber se isso se escreve assim. A mais B vezes A mais C. Basta você achar contra-exemplos, né? Então, por exemplo, se você pegar... Vamos pegar assim, 2 mais 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 mais 6. Isso aqui vai dar 8. Tá? Agora, se você fizer 2 mais 3 vezes 2 mais 2, que você fez a distributiva, isso aqui vai dar 5 vezes 4, que vai dar 20. Então você percebe que é diferente. Logo, não vale a distributiva, então isso deixa de ser anel. Então ele fura um axioma lá. Agora vem um pouquinho coisas mais elaboradas, mas você também, né? Aí a gente deixa como exercício, né? Claro. Mas aqui eu vou explicar só essa notação, porque aparecem alguns exemplos de anéis de funções. Tá? Então, às vezes, você não entende a anotação. A justificativa aqui de que funciona, de que vai ser anel, é bem prática, bem rápida. Mas, vocês precisam entender as operações. No exemplo 5, a gente tem ZZ denota o conjunto das funções de Z em Z. Tá? E perceba, né? Eu posso criar uma função do tipo assim. Eu pego um inteiro e levo no dobro dele. Tá? Então, essa f pertence a ZZ. É uma função de lá, o que implica que esse conjunto é diferente do vazio. Tá? Beleza. Então, estamos dentro do jogo, ainda podemos verificar se é anel. Essa é uma função típica lá dentro. Como é que eu somo, né? Como é que cria a operação? Se eu pego duas funções nesse conjunto, a gente define a operação de soma, e tem que ser uma função dentro do conjunto. Então você define a função soma como sendo o seguinte.
é uma função que sai dos inteiros, chega nos inteiros e pega um inteirinho e leva exatamente na soma das imagens. É bem natural. Então vamos fazer um exemplo para você entender essa operação. Vamos pegar aquela f que pega x e leva em 2x, e agora eu vou criar uma g que pega x e leva em menos 3x. O que eu estou dizendo para vocês é que a nova função, que eu vou chamar de f mais g, ela vai pegar x e vai levar em 2x menos 3x, que é a tal do menos x. Essa função vai fazer isso. Eu simplesmente vou somar as imagens. Tá? Então você já deve imaginar que o produto vai fazer a mesma coisa, só que agora vai multiplicar as imagens. Então aqui, nesse exemplo nosso, isso vai ficar 2x vezes menos 3x, e isso vai dar menos 6x quadrado. É uma função que está lá nos inteiros, né? Do ZZ. E aí, como é que eu verifico? Eu vou ter que verificar que isso é um anel. Tá? Ou seja, eu tenho que verificar aqueles 6 axiomas e depois eu tenho que verificar se tem unidade ou não. Né? Então, vamos justificar algumas coisas. A gente pode justificar da seguinte forma. Né? Que como a gente vai estar... Bom, não vai ter escapatória, a gente vai ter que trabalhar escrevendo as notações mesmo. Vai ser assim, ó. Então vamos para o primeiro axioma, né? Eu vou pegar 3 funções. Vamos chamar isso aqui de A, vai. E aí eu estou querendo saber se eu somar desse jeito, vai ser igual a eu somar desse jeito. Tá vendo que isso aqui é uma igualdade de funções? Para eu verificar que duas funções são iguais, eu tenho que verificar pontualmente em cada ponto de Z. Né? Porque duas funções são iguais, eles levam os pontos dos mesmos pontos. E aí você vai fazer o seguinte, né? Para x pertencente a z, você vai ter que escrever assim. F mais g mais h aplicado em x. E aí você vai usar a definição. O que é calcular essa soma no ponto x? Vai ser a soma das funções. Né? Aqui você aplica mais uma vez. Né? Isso aqui vai ficar então f de x mais g de x mais h de x. Tudo bem? Você simplesmente usou a definição de soma de funções. Aonde você está? Você está dentro do conjunto dos inteiros agora. Isso aqui são números. Mas você sabe que a soma é associativa nos inteiros. E aí você troca de lugar. Aplica a definição. O que é isso aqui? Isso é a definição de soma de funções aplicada em x. Isso é a definição de h de x, né? Mais uma vez, isso é exatamente f mais g de x mais h, tudo isso aplicado em x. O que você verificou é que essa soma e essa soma são iguais pontualmente para cada ponto do domínio da minha função. O que obrigatoriamente nos leva a dizer que f mais g mais h tem que ser igual a f mais g mais h, porque elas coincidem pontualmente. A gente checou um axioma. O que vocês vão fazer é checar todos os outros. Tá? Dessa forma. Bom, eu vou dizer duas coisas. Né? O neutro, né, que é o segundo axioma, é dado pela função identicamente nula. Ou seja, né, f de x é igual a zero para todo x v. Verifica. Né? O oposto vai ser dado simplesmente, né, se f pertence a z, menos f é aquela função
que pega o número e leva no negativo desse outro número. Essa função é a oposta. Se verifique também. E no caso da gente verificar se existe unidade, né? Existe que é a função que pega qualquer número e leva no 1. É a função constante igual a 1. Claro, tem que verificar todos os axiomas, é o que eu verifiquei primeiro e mostrei como é que funciona. Mais exemplos do mesmo estilo. Tá? A gente tem um outro conjunto aqui, que é o conjunto que a gente chama de número dos inteiros de Gauss. Tá? É devido, em homenagem a Gauss, que ele usou esse tipo de conjunto para resolver alguns problemas de congruência que ele tinha lá. Esse conjunto dos números inteiros de Gauss é simplesmente números complexos, só que as entradas são inteiras. Tudo bem? E aí, justificar que isso é um anel parecia ser uma coisa mais complicada, mas é uma coisa mais tranquila. Por quê? Né? Você vai falar da seguinte maneira, né? Isso aqui está contido nos complexos. As operações que eu estou definindo são as usuais em C. Então, você já sabe que vale o axioma 1, o axioma 2, o axioma 3, o axioma 4. Por quê? Não sabe, na verdade. Você vai saber que o que você tem que checar é bem menos coisas, né? De fato, você já sabe que vale o axioma 1 e o axioma 4, por exemplo. Porque são propriedades pertinentes aos números complexos. Eu sei que a associatividade funciona nos complexos e a comutatividade também. Além disso, eu sei que vale o axioma da associatividade da multiplicação, porque a multiplicação dos complexos é associativa, e também vale a distributiva. Sobre o elemento neutro, né, aqui você faz uma ordem, tá? Eu estou mais falando aqui para vocês. O elemento neutro ele pertence a esse conjunto porque ele se escreve como sendo 0 mais i0. E isso pertence a ele. Tá? Então tudo bem. Tem elemento neutro. E o elemento oposto, né, se eu pegar A mais IB pertencente a ZI, o menos A menos IB também pertence a ZI e está ok. Então também vale o axioma 3. Agora, a unidade, que é o número 1, existe também, né? Porque o 1 ele se escreve como sendo 1 mais 0i, então ele pertence a ZI e também está lá, né? E é comutativo também, simplesmente pelo fato de ser comutativo em C, né? Já é comutativo nos complexos. Então, né? Muitas vezes vocês vão mostrar que é anel, algumas coisas vocês já podem usar de fatos mais conhecidos, né? Então, geralmente associatividade, comutatividade, operações com os elementos, se esse conjunto estiver dentro de um outro maior, onde já vale essas propriedades, você fala, bom, como vale lá, tem que valer aqui também. O cuidado que você tem que tomar é para verificar se os elementos inversos, o neutro, está dentro desse conjunto que você definiu. Tudo bem? Também é mais um exercício. E aí fica um outro exercício, um último exercício. É isso que eu vou deixar para vocês entregarem. É verificar todos os axiomas para esse anel aqui, com essas duas operações definidas dessa forma, né? A operação de soma é dada por A mais B menos 3. Esses números estão nos racionais. E a operação de multiplicação é dada por essa operação aqui, A mais B menos A vezes B sobre 3. Tem que checar os 6 axiomas, né? Verificar se isso é associativo, se existe elemento neutro, como que é, se existe elemento oposto para cada elemento, se é comutativo. Depois verificar se funciona distributiva, se é comutativo, se existe o elemento 1, né? Etc. Tudo bem? Então é isso.